Fala galera concurseira, você que vai prestar o concurso do Conselho Regional de Psicologia aqui do estado de Minas Gerais, separei os principais pontos da legislação específica. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Então, hoje trataremos sobre a Lei 5.766 de 71, a Lei 4.119 de 62, e o Decreto 53.464 de 64. Com relação à Lei 5.766 de 71, ela cria o Conselho Federal e Regional de Psicologia e dá outras providências. O Conselho Federal e Regional de Psicologia possui autonomia AF, que é a autonomia administrativa e financeira, e seu regime jurídico é com base na legislação trabalhista. Esses conselhos são uma autarquia dotadas de personalidade jurídica do direito público e são destinadas a orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina de classe. O Conselho Federal de Psicologia é o órgão supremo dos conselhos regionais, com jurisdição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal. Constituição: 9 membros efetivos e 9 suplentes, brasileiros, eleitos por maioria de votos em escrutínio secreto na Assembleia dos Delegados Regionais. O mandato será de 3 anos, permitida a reeleição uma vez. O conselheiro que faltar durante o ano, sem licença prévia do Conselho, a 5 reuniões, perderá o mandato. Compete ao Conselho Federal de Psicologia aprovar as anuidades e demais contribuições a serem pagas pelos psicólogos, definir, nos termos legais, o limite de competência do exercício profissional conforme os cursos realizados ou prova de especialização prestadas em escolas ou institutos profissionais reconhecidos, elaborar seu regimento e aprovar os regimentos organizados pelos conselhos regionais, elaborar a prestação de contas e encaminhá-la ao Tribunal de Contas, elaborar e aprovar o Código de Ética Profissional do Psicólogo, expedir as resoluções necessárias ao cumprimento das leis em vigor e das que venham modificar as atribuições e competências dos profissionais de psicologia, expedir resoluções e instruções necessárias ao bom funcionamento do Conselho Federal ou Regional, inclusive no que tange ao procedimento eleitoral respectivo, só terão valor quando aprovadas por 2/3 dos membros do Conselho Federal, fixar a composição dos conselhos regionais, organizando-os à sua semelhança e promovendo a instalação de tantos conselhos quanto forem julgados necessários, determinando suas sedes e zonas de jurisdição. E também só terão valor quando aprovadas por 2/3 dos membros do Conselho Federal, funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional, julgar, em última instância, os recursos das deliberações dos conselhos regionais, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo, publicar anualmente o relatório de seus trabalhos e a relação de todos os psicólogos registrados, promover a intervenção nos conselhos regionais na hipótese de sua insolvência, propor ao poder competente alterações da legislação relativa ao exercício da profissão de psicólogo e servir de órgão consultivo em matéria de psicologia. Dentro dos prazos regimentais, elaborar a proposta orçamentária anual a ser apreciada pela Assembleia dos Delegados Regionais, fixar os critérios para a elaboração das propostas orçamentárias regionais e aprovar os orçamentos dos conselhos regionais. O Conselho Regional de Psicologia. Constituição: os seus membros, efetivos e suplentes, serão brasileiros,
eleitos pelos profissionais inscritos na respectiva área de ação, em escrutínio secreto pela forma estabelecida no regimento. O mandato será de 3 anos, permitida a reeleição uma vez. Compete ao Conselho Regional de Psicologia elaborar a proposta orçamentária anual, submetendo à aprovação do Conselho Federal, eleger 2 delegados eleitores para a Assembleia, encaminhar a prestação de contas ao Conselho Federal, organizar seu regimento submetendo à aprovação do Conselho Federal, funcionar como Tribunal Regional de Ética Profissional, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em sua área de competência, remeter anualmente relatório ao Conselho Federal, nele incluído relações atualizadas dos profissionais inscritos, cancelados e suspensos, sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à orientação e fiscalização do exercício profissional, e zelar pela observância do Código de Ética Profissional, impondo sanções pela sua violação. Compete ao presidente convocar ordinária e extraordinariamente a Assembleia dos Delegados Regionais, representar o Conselho Federal ativa e passivamente em juízo e fora dele, zelar pela honorabilidade e autonomia da instituição e pelas leis e regulamentos referentes ao exercício da profissão de psicólogo. A inscrição. Todo profissional de psicologia, para o exercício da profissão, deverá inscrever-se no Conselho Regional de sua área de ação. Para a inscrição, é necessário que o candidato satisfaça as exigências da Lei 4.119 de 62, não seja ou esteja impedido de exercer a profissão e goze de boa reputação por sua conduta pública. Qualquer pessoa ou entidade poderá representar ao Conselho Regional contra o registro de um candidato. Com relação ao patrimônio e gestão financeira do Conselho Federal e Regional de Psicologia. Constituição. Doações e legados. Dotações orçamentárias do Poder Público Federal, Estadual e Municipal. Bens e valores adquiridos. E taxas, anuidades e multas e outras contribuições a serem pagas pelos profissionais. Os quantitativos das taxas, anuidades e multas deverão ser depositados em conta vinculada no Banco do Brasil, cabendo 1/3 do seu montante ao Conselho Federal. O orçamento anual do Conselho Federal será aprovado mediante voto favorável de pelo menos 2/3 dos membros presentes à Assembleia dos Delegados Regionais. A aquisição ou alienação dos bens de interesse do Conselho Regional dependerá de aprovação prévia da respectiva Assembleia Geral. Infrações disciplinares. Transgredir preceito do Código de Ética Profissional. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio seu exercício aos não inscritos ou impedidos. Solicitar ou receber de cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas. Praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Não cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos em matéria da competência destes, depois de regulamento notificado, e deixar de pagar aos conselhos pontualmente as contribuições a que esteja obrigado. Penas, nós temos a advertência, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional de até 30 dias e a cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. A falta do pagamento da multa no prazo de 30 dias acarretará a cobrança da mesma por via executiva, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. Compete aos conselhos regionais a aplicação das penalidades cabendo recurso com efeito suspensivo para o Conselho Federal no prazo de 30 dias da ciência da punição. Os presidentes dos conselhos federais e regionais têm qualidade para agir, mesmo criminalmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições desta lei e, em geral, em todos os casos que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de psicólogo.
Com relação à Lei 4.119 de 62, ela dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. Constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Dirigir serviços de psicologia em órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais, de economia mistas e particulares. Ensinar as cadeiras ou disciplinas de psicologia nos vários níveis de ensino, observadas as demais exigências da legislação em vigor. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de psicologia. Assessorar, tecnicamente, órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais, de economia mista e particulares. E realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria de psicologia. É da competência do psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligada a outras ciências. Ao portador do diploma de bacharel em psicologia, é conferido o direito de ensinar psicologia em cursos de grau médio, nos termos da legislação em vigor. Ao portador do diploma de licenciado em psicologia, é conferido o direito de lecionar psicologia, atendidas as exigências legais devidas. Ao portador do diploma de psicólogo, é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e exercer a profissão de psicólogo. Com relação ao Decreto 53.464 de 64, ele regulamenta a Lei 4.119 de 62, que dispõe sobre a profissão de psicólogo. Poderão exercer a profissão de psicólogo os possuidores de diploma de psicólogo expedido no Brasil por Faculdade de Filosofia Oficial ou reconhecida nos termos da Lei 4.119 de 62. Os diplomados em psicologia por universidade ou faculdades estrangeiras, reconhecida pelas leis do país de origem, cujos diplomas tenham sido revalidados de conformidade com a legislação em vigor. Os atuais portadores de diploma ou certificado de especialista em psicologia, psicologia educacional, psicologia aplicada ao trabalho expedido por estabelecimento de ensino superior oficial reconhecido, com base nas portarias ministradas número 328 de 46 e 274 de 61, após estudos em cursos regulares de formação de psicólogo, com duração mínima de 4 anos, ou estudos regulares em curso de pós-graduação, com duração mínima de 2 anos. Os atuais possuidores do título de doutor em psicologia e de doutor em psicologia educacional, bem como aqueles portadores do título de doutor em filosofia, em educação ou em pedagogia que tenham defendido tese sobre assunto concernente à psicologia. Os funcionários públicos efetivos que, em data anterior ao dia 5 de setembro de 62, tenham sido providos em cargos ou funções públicas sob a denominação de psicólogo, psicologista ou psicotécnico. Os militares que, em data anterior ao dia 5 de setembro de 62, tenham obtido diplomas conferidos pelo curso criado pela Portaria número 171 de outubro de 49 do Ministério da Guerra, e as pessoas que até o dia 5 de setembro de 62 já tenham exercido por mais de 5 anos atividades profissionais de psicologia aplicada. É condição indispensável para o exercício legal da profissão de psicólogo a obtenção prévia do registro profissional de psicólogo na Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura. É isso aí, galera. Esse foi mais o Mapa Mental de hoje. Até a próxima.